Olá, e aí, como que vocês estão? Por acaso, vocês já estiveram assim, sabe aquele momento em que você chega, cansei de todo mundo ficar falando de mim? Sabe aquelas pessoas que falam o tempo todo da gente? Eles julgam, eles apontam o dedo pra gente? Pois é. Hoje eu vou começar falando sobre isso e contando uma história pra vocês. Eu ouvi essa história e achei muito interessante, então resolvi trazer para vocês essa questão. É a história de uma pessoa, de um homem, que ele estava procurando um apartamento para alugar. E aí, naquela coisa de procura num lugar, procura no outro, ele foi até um condomínio muito legal, bem recomendado, e ele foi procurar um apartamento, tinha um apartamento vago para ser alugado. Ele estava lá esperando o síndico. Enquanto ele estava sentado na portaria aguardando o síndico, veio em direção dele um casal de idosos. E aí ele conversou, os idosos começaram, se apresentaram e tal, e aí ele perguntou para eles, falou: olha, eu tô querendo alugar o apartamento aqui, mas eu queria saber como que é a vizinhança. Eu preciso saber como que ela é, o que vocês acham da vizinhança. E aí o casal virou para ele e falou: olha, o condomínio é muito bom, sabe? Tudo aqui é muito organizado, muito bom, mas os vizinhos são extremamente fofoqueiros. Um pior que o outro. Só tomam conta da vida da gente o tempo todo, vigiando a hora que a gente chega, a hora que a gente sai. Todo mundo quer dar conta da vida da gente aqui. Bom, o rapaz ele não deu muita ideia para aquilo e ele entrou, gostou do apartamento, enfim, foi morar no tal apartamento. Depois de um tempo, ele percebeu que, na verdade, quem era o vizinho fofoqueiro, o vizinho que falava de tudo, que dava conta da vida de todo mundo, que a hora que as pessoas chegavam e a hora que as pessoas saíam, na verdade, era aquele casal. Bom, o que a gente entende disso? Quando alguém fala da gente, quando alguém aponta o dedo pra gente, na verdade, ele está falando dele. Ele não está falando da gente. Sabe aquela frase assim, ó? Quando Pedro fala de Marcos, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Marcos. Por quê, gente? Exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Todos nós temos feridas, nós temos dores, nós temos sombras, tá? E essas sombras nós tentamos por tudo, de todas as formas, esconder. E nós tentamos negar essas nossas sombras, esses nossos medos, esse lado nosso que nós consideramos ser um lado feio, mas que na verdade é um lado que a gente precisa lidar e trabalhar com ele. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa, na verdade, ela olha para você e ela aponta o dedo para você, ela na verdade, ela está enxergando em você as sombras dela. Por isso que eu digo, quando Pedro fala de Marcos, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Marcos. Por quê? Porque o Pedro está falando dele, não está falando de Marcos. Ele enxerga na outra pessoa, a pessoa quando aponta o dedo para você, ela está enxergando em você características que ela mesmo tem. Ela vê em você os medos, as sombras dela. Então, lembra aquilo, ó, quando eu aponto o dedo para alguém, um dedo está apontado para a pessoa, mas tem 4 apontados para mim. Isso tudo é muito real. Então, quando alguém fala de você, pode ter certeza. A gente fala de alguém por 2 motivos, né? Ou porque a gente está enxergando ali um defeito, uma coisa que ela tem, que nós temos e que nós não sabemos lidar com aquilo, que é uma sombra nossa. Ou nós estamos enxergando naquela pessoa algo em que ela faz, que nós gostaríamos de fazer, mas que uma questão, uma coisa da nossa sombra não nos permite fazer. Então a gente acaba falando do outro. Então olha só, aí vai uma dica pra gente aprender a trabalhar a nossa mente em relação a isso.
Porque quando a gente perde a nossa energia, a gente despende a nossa energia falando do outro e observando as sombras do outro e questionando, nós perdemos energia que poderia ser gasta como? Buscando entender a nossa vida, a nossa essência, as nossas sombras. Esse assunto sobre sombras é um assunto muito pesado. Eu quero muito fazer um vídeo especial falando sobre essa questão da nossa mente, tá? Então, voltando aqui. Quando a gente pensa, olha para alguém e você pensa julgando aquela pessoa, por que o fulano tá fazendo aquilo? Ah, fulano, porque tá. Em vez de fazer isso, gente, para. Sabe aqueles 5 segundos em que você para? Para, vai para um canto e pensa. O que eu vejo naquela pessoa que me incomoda tanto? O que eu vejo naquela pessoa que eu estou apontando o dedo para ela? Porque certamente o que você está enxergando naquela pessoa ou será uma sombra tua, uma coisa interna tua, que você precisa trabalhar, ou vai ser algo que aquela pessoa faz, que você gostaria de fazer e não faz por alguma coisa, por alguma sombra, por alguma crença limitante tua, por algo que te impede de fazer aquilo. E das duas formas você precisa, em vez de parar, perder a sua energia, gastar a sua energia, volta a energia para você e reflete sobre o que você está falando, o que você está observando no outro e observa dentro de si, tá? E as pessoas que falam de você também tentem entender isso. Elas ainda não entenderam, elas ainda não estão evoluídas, não expandiram a sua consciência o suficiente para entender isso, para entender que o que ela critica em você, o que ela fala de você, na verdade, é algo dela, é algo que está dentro dela, ok? Então, gente, essa dica aqui é uma dica, mas também é um momento de refletir, para a gente observar no outro e observar na gente também. Porque para que você tenha uma mente equilibrada, eu falo que a terapia ela faz uma faxina, sabe? A casa da gente não precisa ser limpa todos os dias, a gente não precisa limpar, não precisa organizar as nossas coisas. A nossa mente também precisa ser organizada. As coisas precisam estar limpas, precisam estar no local adequado para que você encontre. Imagina uma coisa toda bagunçada, você não consegue achar, você não consegue encontrar. E a nossa mente é assim. Então é organizando a nossa mente com a terapia, com esses momentos que você para de introspecção que são importantes, né? Para você entender um pouco melhor como que você funciona, como que é a sua essência, é que você organiza a tua vida e você começa a enxergar o outro de uma outra forma. Você começa a perceber que aquilo que ele fala de você, que aquilo que ele questiona, aquilo que ele aponta o dedo, é simplesmente uma fraqueza dele. É simplesmente uma sombra que ele tem e que ele não sabe lidar com ela. Ok, gente? E aí fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos que vem mais dicas por aí. Beijo grande e gratidão a todos vocês.